Boa noite, igreja e MCM da Igreja Batista no Jardim Aeroporto. É com grande alegria no nosso coração que agradecemos ao nosso Deus por mais um ano de organização da MCM de nossa igreja. São 34 anos. Várias vidas se dedicaram e se dedicam em servir ao Senhor nessa organização. Lembramos de algumas irmãs que passaram durante este tempo liderando esse grupo de irmãs. A primeira coordenadora foi a irmã Maria Isabel, depois a irmã Lenilce, Denise, irmã Maria de Lourdes, irmã Regina, irmã Marilene, irmã Ana Miriam. A Deus toda a honra e toda a glória. Temos alegria em servir a Jesus. Nesse tempo de distanciamento, estamos aprendendo a seguir a Jesus com mais intimidade, devoção e alegria. Louvemos e adoremos ao nosso Salvador. A palavra de Deus, no livro de Salmos, capítulo 126, os versículos 2 e 3, diz assim: Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. A nossa alegria é ter ao Senhor nos guiando, nos sustentando e nos dirigindo a cada instante. Vamos orar, irmãos. Pai de amor, obrigada, Senhor, por este tempo em que estamos vivendo. Muito obrigado pela tua palavra que tem sido lida, tem sido pregada e anunciada através da tua igreja. Muito obrigada pela MCM de nossa igreja, as irmãs que têm participado, têm servido ao Senhor com alegria em todo este tempo. Dedicamos as nossas vidas ao Senhor, dedicamos este culto a Ti, que tudo possamos fazer com o coração aberto e entregando as nossas vidas ao Senhor. Colocamos todas as irmãs diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Meu guia és por onde eu for, que paz me venha ao coração nas aflições, em luta e dor. Me guia sempre a tua mão. Jesus, me guia, que prazer é tua mão que me conduz em cada passo, ver-me ser
o meu Jesus, que me dirija, o meu Jesus, que me dirija, o meu Jesus. Tua, ó Deus, é toda grandeza, e o poder, e a honra, e a vitória, e os louvores, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltas acima de todos os reis. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Ele é a razão de estarmos aqui, ele é a razão desse congresso de mulheres da Igreja Batista do Parque Aeroporto. Ele é a razão de estarmos juntas, mesmo separadas, estarmos unidas, mesmo em casas diferentes, em lugares diferentes, mas estamos unidas no seu Espírito, para juntas podermos declarar: tua, ó Deus, é toda grandeza, teu é todo poder. Tu dominas sobre todas as circunstâncias e situações, porque foi por causa do teu nome que nós fomos chamados para povo seu, rebanho do seu pasto. Muito obrigada, Igreja Batista do Parque Aeroporto, por esse convite tão querido. Muito obrigada, pastor Ronaldo, pastora Ana Miriam. Muito obrigada pelo prazer de poder estar mais uma vez com as irmãs, com os irmãos, com toda a igreja que nos assiste nessa hora. Muito obrigada porque, mesmo sabendo que por tantas situações, de tanta dificuldade que passamos neste ano de 2020, o Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca nos deixou. Por piores as situações, sabemos que foi um ano de muitas perdas, de muito sofrimento, famílias enlutadas à nossa volta, pessoas queridas, mas o Senhor é conosco. E nesse dia que nos reunimos para juntas podermos ter mais um tempo de congresso de mulheres, nós declaramos que é por causa de Jesus, que é por causa do nome de Jesus, que é para a honra do Pai, que nós haveremos de fazer isso. Para a honra do Pai, nós haveremos de estar aqui, abrindo a sua palavra, ouvindo a sua voz, recebendo conselhos de Deus, conselhos da sua palavra para esses tempos tão difíceis. Mas sabemos que Ele há de nos fortalecer como nos fortaleceu até agora. Ele caminha conosco, Ele há de nos manter de pé, para que quando essa tempestade passar, quando esse tempo de angústia passar, nós podermos declarar: tua, ó Deus, a tua majestade, a tua glória, o teu poder foi conosco em cada dia. E nós haveremos de declarar: o Senhor é soberano sobre todas as coisas, sobre todo momento, sobre todas as circunstâncias. E nós haveremos de dar glórias ao teu nome em todo o tempo. Por isso, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Receba, Senhor, a nossa gratidão por esse tempo e fala conosco. Nós precisamos de Ti, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos aprender da Tua palavra, nós queremos poder receber da Tua palavra e a cumprir. E queremos fazer isso para a exaltação do nome de Jesus. Por isso eu te convido, ora comigo nesse momento. Senhor, louvado e exaltado seja o Teu nome, porque Tua, ó Deus, é toda a grandeza. Louvado e exaltado seja o teu nome, porque teu é o poder. Tu és acima de
todos os reis. Tu és acima de todas as circunstâncias. Tu és acima de toda a pandemia. Tu és acima de todas as lutas. Tu és acima de todo luto. Tu és acima de tudo. E nós glorificamos a Ti e declaramos, Senhor. Nós estamos prostrados a Teus pés e queremos pedir, Senhor, fala conosco. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da minha mente, do meu coração, Senhor, para que eu possa trazer a Tua palavra com intrepidez, possa trazer a Tua palavra, Senhor, com alegria, com louvor, com fé, com confiança, na certeza de que é pela Tua palavra que nós existimos, é pelo poder que há no nome de Jesus que nós permanecemos firmes, é pelo poder que há no nome de Jesus que nós queremos comer dela nesta hora, sermos alimentados dela, e assim, permanecendo em Ti, e as Tuas palavras permanecendo em nós, verdadeiramente sermos Tuas discípulas, sermos Teus discípulos. Abençoa, Senhor, eu quero Te pedir nessa hora a Igreja Batista do Parque Aeroporto. Pedimos pelo seu pastor, pelos seus pastores, pedimos pelas irmãs, pela liderança. Pedimos, Senhor, que cada um seja nessa hora encontrado diante de Ti. E que tudo que fizermos neste lugar, seja em palavras, seja em ação, seja em gestos, seja em qualquer momento, em todos os momentos, tudo que fizermos aqui, façamos para a glória do Teu nome. Fica conosco, Senhor, se propício a nós, pecadores. Unge-nos com a porção da Tua palavra nessa hora. Nós louvamos, agradecemos, bendizemos a Ti e fazemos isso para a honra do nome de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Meu Deus está vivo, eu já decidi viver
Palavra de Deus para tempos difíceis. Esse foi o tema que foi sugerido para nós nesse Congresso de Mulheres. Palavra de Deus para tempos difíceis. Se a gente puder parar um minutinho agora e avaliar, acho que essa palavra, tempos difíceis, foi algo que a gente ouviu toda frequência durante todo este ano que nós estamos encerrando agora. Pandemia, ansiedade, perdas, preocupações, dificuldades, foram assuntos recorrentes, assuntos que se repetiram durante todo este ano, durante todos esses últimos tempos. E acho que como nunca, nessas últimas gerações, nesses últimos anos da nossa própria vida, da nossa própria história. E perguntas ainda soam e soam tanto tempo no nosso ouvido. Vai passar? Vai demorar a passar? Quantos meses ainda estaremos separadas? Quanto tempo ainda teremos que estar nessas circunstâncias, nessas situações que temos vivido nesses últimos meses? Tempos difíceis. Nós ligamos a televisão e a cada dia os números aumentando, famílias e mais famílias perdendo seus queridos. Vivemos momentos em que a nossa cidade cada dia é sobressaltada com uma ordem de fechamento, de abertura, de diminuição, de pouco. E nós estamos passando por situações muito difíceis. Mas nesse dia, nesse momento de meditação, eu gostaria de, pela palavra do Senhor, trazer uma mensagem de esperança. Parece meio contraditório, não é, minhas irmãs? Parece meio contraditório a gente ter uma palavra de esperança nesse momento da história. Parece uma mensagem meio na contramão da história. Mas eu creio, pelo poder da palavra de Deus, que é isso que o Senhor quer nos dar nesse momento. É uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de força, uma palavra de regozijo, uma palavra de enfrentamento a tanto tempo de angústia, a tantos momentos. E eu gostaria de convidar a você que nós buscássemos diante da palavra do Senhor alguns desses conselhos, algumas dessas ordens, algumas dessas palavras que Deus nos deixou na sua palavra e que quer ser hoje uma palavra de vida, de prática, de esperança para a nossa existência. E o primeiro conselho de Deus para nós nesse momento está registrado na sua palavra no capítulo 17 de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 17, e eu quero ler com as irmãs e com os irmãos de 1 a 7. Gênesis 17, de 1 a 7. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Eu li até o versículo de número 8. Diz então assim o final do versículo 1.
Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Para que eu e você possamos entender, possamos nos situar nesse primeiro conselho de Deus a Abrão e depois a Abraão, eu quero voltar um pouquinho com você à história de Abrão, do capítulo 12 até o capítulo 17 que nós acabamos de ler. A palavra do Senhor diz que no capítulo 12, que o Senhor apareceu a Abraão e o Senhor disse a ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Diz a palavra do Senhor no capítulo 12 de Gênesis, que Abrão estava com a idade de 75 anos. Presta atenção, minha irmã, 75 anos no capítulo 12. Ele vivia na terra de seu pai, ele vivia com a sua família, ele vivia junto a seus irmãos, e lá eles tinham os deuses do seu pai, ele tinha bens, ele tinha esposa, ele vivia acomodado numa boa vida. Mas a palavra do Senhor nos diz que o Deus Jeová lhe apareceu e lhe disse: sai da tua terra. E a palavra do Senhor nos diz que Deus prometeu a Abrão, e lhe fez uma promessa, ele fez com ele uma aliança, e ele diz: olha, você vai sair e vai para a terra que eu vou te mostrar. E você será uma grande nação e será bênção por todas as famílias da terra. 75 anos, Abrão já é um ancião, já é um idoso. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele ainda não tinha filhos. Ainda não tinha marcado a sua descendência, não tinha filhos. E ele sai sem saber para onde vai, sem saber para qual terra, sem saber o que lhe aconteceria. Ele sai e ele tem sobre ele uma fé e uma promessa. Baseada, alicerçado na fé, no Deus Jeová, ele tem sobre si uma promessa. E ele sai da sua terra. Passado um pouquinho no capítulo 15, nós lemos o 12. No capítulo 15, a palavra do Senhor nos diz que a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão e Deus disse a ele: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Irmãos, do capítulo 12 de Gênesis ao capítulo 15, a palavra do Senhor já nos diz que Abrão está com 80 anos. Ou seja, se ele estava com 75 no capítulo 12, ele agora está com 80, já se passaram 5 anos. Já se passaram 5 anos, ele tinha obedecido, ele tinha saído da sua terra, ele estava caminhando em direção à promessa de Deus, mas ainda a promessa do Senhor não tinha acontecido sobre ele de lhe dar a sua descendência. 5 anos já tinham se passado. E Deus disse a Abraão nesse texto do capítulo 15, olha, você não tenha medo, não temas, Abraão. Ele diz, não tema. Olhe para o céu, veja as estrelas. Você pode contar? Você pode contar o número de estrelas? Assim será a sua descendência. Olhe para as areias do mar, da praia. Você pode contar os grãos de areia? Assim será a sua descendência. Olhe para o céu, olhe para as areias, olhe para os grãos de areia. E a palavra do Senhor nos diz algo tremendo. Abrão creu. Abrão creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Isso lhe foi acrescentado por justiça. Deus ratificou, Deus confirmou com Abrão mais uma vez a sua promessa, mesmo que ela ainda não tivesse se cumprido. Capítulo 15. Vamos caminhar mais um pouquinho. Capítulo 16. No capítulo 16 de Gênesis,
Diz a palavra do Senhor que Abrão já está com 85 anos. 85. Já são passados 5 anos do capítulo 15 e já são passados 10 anos em relação ao capítulo 12, do momento que ele saiu da terra do seu pai. E, irmãs, a promessa da descendência ainda não tinha se cumprido. Eram passados 10 anos e a promessa ainda não tinha chegado. Sarai já tinha passado o seu tempo de fertilidade, já eram idosos, e a palavra do Senhor diz que ele ainda não tinha sido dado filhos a Abrão. Então, o que Sarai faz? Sarai decide dar uma ajudinha ao cumprimento da promessa. Ela entrega a Abrão a sua serva egípcia, Agar, e ela diz, olha, tenha filhos com Agar. Agar não está no período da sua fertilidade. Agar é jovem, é bonita, é formosa, é saudável. Abraão, tenha filhos com Agar. Os filhos que você tiver com Agar serão meus. Deus vai estabelecer na vida dos filhos que Agar te der, vai estabelecer a promessa. Sarai decide dar uma ajudinha ao cumprimento da promessa. E a palavra do Senhor nos diz que nasceu Ismael, nasceu o filho de Abrão com Agar, nasceu o filho, mas ainda não era em Agar, no filho de Agar, na descendência de Agar, o cumprimento da promessa. Deus não queria a ajudinha de Sarai, Deus queria a fé estabelecida e vivida e desenvolvida e caminhada na vida de Abrão e de Sarai. Ismael não era o cumprimento, não era o jeitinho. Deus não tem jeitinho. Deus cumpre a sua palavra, vela pela sua palavra para a cumprir. E ele queria que na semente de Abrão e Sarai, viesse o cumprimento da sua promessa. Mas já tinham se passado 10 anos e ela não tinha se cumprido. Chegamos então ao capítulo 17, capítulo que nós lemos. Diz no começo do capítulo 17 que Abrão já estava com 99 anos. Olha bem, irmãs, capítulo 12 ele estava com 75, capítulo 15 com 80, capítulo 16 com 85. Agora ele já está com 99. Sabe o que isso significa, minhas irmãs? Que tinham se passado 24 anos desde que ele saíra da sua terra, da terra da sua parentela, e tinha ido para onde Deus estava mandando. São 24 anos entre o capítulo 12 e o capítulo 17. E a promessa ainda não tinha se cumprido. Fico imaginando, irmãos, que tempos difíceis que Abrão está vivendo. Ele agora já não era simplesmente mais um ancião, ele era também um ansioso. Ele já estava, meu Deus, e agora? Será que, quanto tempo ainda vou ter que esperar mais? Será que Deus esqueceu de mim definitivamente? Será que... Eu fico imaginando, irmãs, como nós temos passado nesses dias de lutas, muitas vezes a alma de Abrão e de Sarai estava como num deserto. Estava com crise interior, estava com confusões, com seus olhos nublados. Parece que o céu estava de chumbo, estava fechado sobre a sua cabeça. Parecia que, como se as suas orações não estivessem sendo ouvidas. Encontramos ou não semelhança entre nós e Abrão nesse tempo? Encontramos ou não semelhança nos dias que estamos vivendo? Parece que estamos vivendo como que insucessos. Parece como se agora, no mês de dezembro, que nós podíamos estar como que melhorando, estivéssemos voltando aos dias difíceis de março, abril e maio. Abraão estava se sentindo também assim depois de 24 anos de espera.
Mas o texto começa nos dizendo o seguinte: o Senhor lhe apareceu, o Senhor lhe visitou, o Senhor chegou até Abrão e disse-lhe: anda na minha presença e ser perfeito. O que é, irmãs, andar na presença de Deus? Será que a gente sabe que o Senhor, se a gente subir aos céus, Ele lá está. Se a gente fizer a nossa cama no mais profundo abismo, lá Ele está também. Se a gente tomar as asas da alvorada e nos detivermos nos mais confins dos mares, ainda lá nos haverá de guiar a sua mão, a sua destra nos susterá. Aonde estamos? O Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor está em todo lugar. Sim, nós sabemos disso. Isso é andar na presença de Deus. Também, mas não só isso. Andar na presença de Deus é Deus nos chamando para algo muito mais íntimo e pessoal com Ele. É Deus nos convidando a ter uma vida de intimidade com Ele. Um relacionamento. Uma vida enlaçada, de relacionamento, enlaçada com Ele. Uma vida de convivência, de caminhada, de presença, de dia a dia, conhecendo, buscando, desejando viver a sua vontade. Andar com Deus é ver Deus comigo o tempo todo e deixar-me ser visto por Ele em todo o tempo. Eu vou repetir para você entender e poder glorificar ao Senhor onde você está. Andar com Deus é ver Deus comigo, ver Deus conosco o tempo todo e deixar-nos ser vistas por Ele em todo o tempo. É seguir ao Senhor e não ser perseguido por Ele. É poder dizer como Moisés nos diz lá em Êxodo, bem à frente do texto que nós acabamos de ler, de Gênesis, no segundo livro da Bíblia, em Êxodo capítulo 33, versículo 15, Moisés diz assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Eu quero caminhar contigo todo o tempo. É não tirar os olhos de Deus e não sair da visão de Deus. Há um texto em 2 Crônicas 16:9, primeira parte, que é um dos versículos da minha vida, isso eu vivo repetindo. Ele diz assim: porquanto ao Senhor, seus olhos passeiam por toda a terra para mostrar-se poderoso, para com todo aquele cujo coração é totalmente dele. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra para mostrar-se poderoso, para com todo aquele, para com toda aquela que tem o coração totalmente dele. Minutinho só. Preste atenção, irmã. Preste atenção, meu irmão. A promessa ainda não tinha se cumprido, mas passaram-se 25 anos. Mas mesmo com essa certeza desse tempo de existência, o Senhor está visitando Abrão. Estamos passando dias e dias e dias de lutas. O Senhor está nos visitando. O Senhor está conosco. O Senhor está no meio de nós. Por isso, anda na minha presença, diz ele. Anda na minha presença. Tenha relacionamento comigo. Caminhe comigo. Viva comigo. E ele continua dizendo: anda na minha presença e sê perfeito. Essa palavra ser perfeito no original do Antigo Testamento não é o mesmo significado para nós, como, por exemplo, ser sem defeitos, ser infalível, impecável, sem situações, sem da natureza humana, o que comumente eu e você chamaríamos de ser santo. Não é esse sentido. O significado da palavra ser perfeito nesse texto significa ser íntegro, ser total, ser pleno. É como se Deus dissesse
para Abraão o seguinte: Abraão, anda na minha presença de modo inteiro, de modo íntegro, de modo completo. Venha, venha, Abraão, venha para minha presença, mesmo que você esteja todo estraçalhado, todo em pedaços, com o coração partido, com o coração quebrado, mas não deixe nenhum deles para trás. Venha, esteja comigo na minha presença completo. Comumente, irmãs, nós estamos como que despedaçadas. Há momentos na nossa vida que nós estamos esquartejadas, como tivéssemos divididas em pedacinhos. Há outros momentos que a gente tem diferenças. Por exemplo, nós somos uma no momento pessoal, somos outra no momento social. Somos uma na nossa casa, somos uma na igreja, somos uma nos negócios, somos uma na caminhada do dia a dia, nos nossos relacionamentos. Somos uma no domingo, somos uma no dia da semana. Ai, muitas vezes vivemos como que quadrantes, assim, como quadrados. Vivemos muitas vezes quebradas. Mas não é isso que Deus nos diz nessa palavra. Ele nos diz assim: eu quero você inteira, eu quero você honesta comigo mesmo, comigo e com você mesmo. Eu quero você sem máscaras. Uau. Nesse tempo em que usar máscaras é tão imprescindível, é tão saudável, é importante, é absolutamente importante. Diante de Deus, minha irmã, diante de Deus, meu irmão, Ele nos quer sem máscaras. O que significa isso? Ele nos quer verdadeiros, Ele nos quer exatamente como somos no nosso relacionamento com Ele. Há um profundo sentimento de totalidade nessa palavra, também em todo o tempo, de temporalidade, não só de totalidade nesse ensino, como se nós fôssemos, Deus nos mostrando que nos quer um, mas também Ele diz: olha, eu quero você um o tempo todo. Deus não nos quer em pedaços, como se fôssemos assim agora e fôssemos assim daqui a pouco, fôssemos assim na igreja e fôssemos assim na nossa casa, fôssemos assim nos momentos de alegria e fôssemos assim no momento de tristeza. Não, Ele nos quer na sua presença como somos, mesmo que estejamos com o nosso coração quebrado, mesmo que estejamos esquartejados pela dor, mesmo que as perdas tenham tirado tanto de nós, mas Ele nos quer assim. Por isso, não traga alguns pedaços do seu coração para Deus. Traga todos, mesmo que estejam pedaços. Não traga para Deus algumas áreas somente da sua vida, mas traga todas elas. Traga para Deus tudo aquilo que é você, tudo aquilo que faz parte da sua vida, do seu sentimento, do seu coração, das suas dúvidas, das suas angústias. Mas se derrame diante de Deus, porque Ele te quer, Ele me quer pleno, inteiro, perfeito. Por isso que a palavra do Senhor diz exatamente isso. Anda na minha presença inteiro, perfeito. Mas qual é o segredo e qual é a garantia que eu vou ter promessa de Deus se cumprindo na minha vida se eu andar na sua presença de modo integral? Como é que pode? Como é que eu posso receber essa palavra e dizer assim: eu tenho essa nota promissória aqui, eu tenho essa garantia aqui que isso vai acontecer? Está exatamente no versículo 1 do texto que nós lemos. Olha só, a garantia, o fechamento de que isso vai acontecer está aqui. Olha só. O Senhor disse-lhe. É Deus que está dizendo. Não sou eu, não é o pastor, não é a igreja. É Deus dizendo. Ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. No original, essa palavra Deus Todo-Poderoso é El Shaddai, que nós conhecemos tanto. E é a primeira vez no Antigo Testamento que aparece o termo El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso.
É El Shaddai quem está falando, é El Shaddai que está dizendo que não tem limites, é El Shaddai que está dizendo que para ele não há impossíveis em todas as suas promessas, é El Shaddai que está dizendo que é com Abraão, que está com Abraão, que vive com Abraão e que quer se relacionar com Abraão. É o Deus El Shaddai, o Deus não é o Deus suficiente. El Shaddai não significa o Deus suficiente, ele significa o Deus mais do que suficiente. Não é o Deus poderoso, é o Deus todo-poderoso. Oh, minha irmã, que tremenda essa convicção, que tremenda essa palavra, que tremenda essa promessa, que tremendo e é o que o Senhor nos oferece nessa noite. Ele diz: eu sou o Deus todo-poderoso. Eu sou o Deus El Shaddai, eu sou o Deus que promete, eu sou o Deus que pode, eu sou o Deus que estabeleço a minha vontade e cumpro. É o Deus que promete, que pode, que quer, que cumpre. E ele diz, quando ele diz isso para Abraão, ele diz isso para nós. Ele está dizendo, olha, o desenrolar da história, os sinais externos, o que você assiste na televisão, o que você vê nos jornais a toda hora, tudo que você ouve e o zap está ali correndo cada hora, mostrando para você. Sim, tudo isso, mas saiba, eu sou o Deus El Shaddai. Eu sou o Deus soberano. Deus continua soberano mesmo em tempo de pandemia. Deus é o Senhor Todo-Poderoso, mesmo quando tudo à nossa volta parece dizer não. Deus é o Deus Todo-Poderoso quando tudo que nós recebemos e ouvimos, esse montoeiro, essa tempestade de notícias e de palavras sobre nós dizendo não. O Deus Todo-Poderoso nos diz: eu sou o Senhor, eu estou no comando. Anda comigo, anda na minha presença, anda comigo e ser perfeito, e ser inteiro, e ser íntegro, ser completo, mesmo que você me apresente em pedaços. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. E nesse texto do capítulo 17, que a gente continua lendo, a palavra do Senhor diz que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Ele tirou do nome Abrão, que significa pai de nações, ele levou para Abraão, que significa pai exaltado, pai de muitas nações. Trocou o nome de Sarai, que significa princesa, para Sara, que significa minha princesa. O Senhor está nos mostrando esse desejo de intimidade profunda com Sarai. Ele agora não quer simplesmente uma princesa, ele quer uma minha princesa. É um sentido profundo de aconchego, de propriedade exclusiva de Deus, de intimidade com Ele. Ele fala: Abrão, você não é mais Abrão, você não é simplesmente mais o pai de nações, você é o pai de numerosas nações. Eu tenho propósito na sua vida, eu tenho planos na sua vida, eu tenho projetos na sua vida, eu velo pela minha palavra para cumprir. Oh, minha irmã, oh, meu irmão, Deus tem propósito para nós nesse tempo. Deus tem propósito para a minha vida e para a sua vida. Deus quer atuar soberanamente na história da minha vida, na história da sua vida, na história da MCM do Parque Aeroporto, na história da Igreja Batista do Parque Aeroporto, declarando: eu desejo que vocês sejam bênção para todas as famílias da terra. A palavra do Senhor para nós é que Ele tem propósito para que nós sejamos, neste tempo de tanta dificuldade, nós sejamos instrumentos de Deus para abençoar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que caminham, muitas vezes nem tão perto de nós, mas que nós temos possibilidade de alcançá-los, que sejamos bênção para as famílias da nossa terra. Anda na minha presença e ser perfeito. Esse é o primeiro conselho de Deus para nós
nesse congresso. E o segundo e último conselho de Deus para nós, que eu gostaria de dividir com você, está no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículo de número 21. Jeremias 31, 21. Já lemos o primeiro conselho. Quero agora ler com você o segundo, para continuarmos meditando na palavra do Senhor. Jeremias 31, 21. Fiz assim para dar tempo de você achar. Achou? Então vamos ler. Põe-te marcos, finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Vou ler de novo. Põe-te marcos, finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Nós temos aqui o nosso segundo conselho de Deus para nós nesse tempo, nessa meditação. Põe-te marcos, finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. A nossa natureza humana é uma natureza, pela nossa própria natureza humana, nós somos pessoas de pouca memória. Na verdade, nós temos pouca memória, muitas vezes, para as coisas boas. Uma coisa que a gente ganhou, uma ajuda, alguém que foi uma bênção para a nossa vida, muitas vezes a gente esquece rápido. Para as coisas ruins, a gente, até quando guarda mágoa no coração, guarda tristeza no coração, aquilo muitas vezes até passa por mais tempo. Mas o conselho de Deus para nós nesse tempo difícil, o conselho de Deus para nós nesses dias tenebrosos, como nos diz a Bíblia, nesses dias trabalhosos, é o seguinte: põe marcos, põe postes que te guiem. Olha, presta atenção, observa o caminho por onde você tem passado. O capítulo 31 de profeta Jeremias é um dos capítulos mais conhecidos e outros consideram até um dos mais importantes do Antigo Testamento. É um capítulo bem famoso no livro de Jeremias porque nele Deus promete a nova aliança com o seu povo. Antes, em Moisés, Deus fez a primeira aliança. Uma aliança que foi firmada na pedra. Uma aliança que foi estabelecida na pedra junto do seu povo. Agora ele diz que ele vai estabelecer, e nesse capítulo ele diz que ele vai estabelecer uma nova aliança e que escreverá essa nova aliança na mente e no coração do seu povo. Isso, no meu entendimento, na minha busca diante da palavra do Senhor, eu sinto Deus dizendo o seguinte: olha, essa nova aliança, ela vai estabelecer intimidade, ela vai estabelecer presença, ela vai estabelecer relacionamento por obediência e não por medo. Nós sabemos que Jesus, ele depois diz exatamente isso com os seus discípulos mais tarde. Ele fala, quando ele derrama o seu sangue, quando ele compartilha no momento à mesa, com o simbolismo do sangue, do pão e do sangue, na ceia, que ele compartilha com os seus discípulos, ele fala, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Jesus estabeleceu a nova aliança no seu sangue. É o Deus que se fez carne e veio habitar no meio de nós. A palavra do Senhor nos diz que Ele é o verbo de Deus, que Ele é a carne, é o Deus encarnado, é o amor que se fez gente e veio habitar no meio de nós, com graça, com verdade. E nós vimos a sua glória, a glória como Filho unigênito do Pai. É o Deus que é aquilo que nós podemos ver, nós podemos perceber, nós podemos experimentar, porque é o Deus que se fez carne. Diz a palavra do Senhor no profeta Jeremias, nesse tempo aqui do profeta, do escrito do profeta Jeremias, a palavra do Senhor nos mostra que o povo de Deus estava no cativeiro. O povo de Deus estava vivendo cativo na Babilônia. O povo de Deus estava numa terra estranha, estava desorientado,
perdido, sem terra, sem templo, sem Jerusalém, era um povo escravo. E agora, nesse momento de crise, aonde a ênfase está em coisas ruins, aonde a lembrança traz sempre lágrimas, traz sempre dor, aonde há perdas, aonde há escravidão, aonde há descaminhos. Deus diz no capítulo 31 que quer transformar aquele lamento em júbilo. Ele fala para o seu povo, olha, eu quero que você ponha postes, ponha marcos, para que você veja o caminho por onde você tem passado. E ainda, quando ele continua o texto, ele fala o seguinte, sabe por quê? Porque eu vou te levar de volta. Aguça seus sentidos, observa, levante os seus olhos, saia do abatimento, saia da depressão, saia da desesperança. Olha o que eu estou fazendo, diz o Senhor. Olha o que eu estou fazendo. O versículo 16 do capítulo diz assim, reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há esperança para as tuas obras, diz o Senhor. Os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Olha o versículo 17, minha irmã. Creia na palavra do Senhor. Olha o que o Senhor nos diz nesse tempo tão conturbado. Ele fala, há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Porque teus filhos voltarão para os seus territórios. O que Ele quer nos dizer com isso? O Senhor quer nos trazer essa mensagem de esperança. O povo estava no cativeiro, nós estamos presos dentro das nossas próprias casas, nós não temos liberdade para sair. A palavra fique em casa se tornou uma ordem para nós nesse tempo. Nós estamos sendo levados a cada dia nos sentir, não podemos abraçar os nossos queridos, os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que estão, há pessoas que estão sós, já se sentiam sós, hoje estão se sentindo mais, há uma atmosfera de solidão pairando sobre nós. E o Senhor nos diz, há esperança para o teu futuro. E Ele continua, o profeta continua, diz o Senhor. Oh, louvado seja Deus. Diz o Senhor. A palavra do Senhor não é uma palavra, uma historinha, como a gente quando era criança ouvia, por exemplo, de Joãozinho e Maria. A gente quando era criança, muitos de nós ouviu a historinha do Joãozinho e Maria, que quando iam saindo da casa de seus pais, em direção à floresta, não me lembro muito bem direito como era mais, mas ele disse que eles jogavam pedacinhos de pão, eles jogavam miolo de pão, pedrinhas, para que o seu caminho fosse marcado e ele soubesse como voltar para casa. Só que a história nos diz que os passarinhos comeram os miolos, que o pãozinho, virou comida de passarinho, e que aí aquele caminho que estava marcado pelos pãezinhos perderam as suas marcas. Não é assim a promessa de Deus para nós. A promessa de Deus é diferente. A promessa de Deus é soberana. A palavra do Senhor nos diz, Ele fala conosco, olha, presta atenção, põe postes, põe marcos que te guiem, põe postes que te chamem a sua atenção. Sabe por quê? Porque eu, o Senhor, vou te levar de volta. Eu, o Senhor, vou te fazer voltar. Minha irmã, meu irmão, ele diz que nós precisamos ter o olhar que tenha fé, olhar que tenha esperança. O tempo é de perda, tem favor de Deus sobre nós nesse tempo. Há consolo, mesmo no momento do choro, mesmo no momento do luto, há consolo de Deus. A palavra do Senhor nos diz, estamos vivendo momentos de crise, estamos passando por tempo de dificuldades, o Senhor é conosco. Por isso, abra seus olhos, finque postes, finque os marcos, olhe o que o Senhor está fazendo, Ele é conosco. Há um hino antigo
que me chama, me traz à mente o coração e que eu gosto muito de cantar e que eu sei que muitos das irmãs e dos irmãos conhecem, que nos fala exatamente isso. Ele diz assim, está lá no nosso cantor cristão, no hino de número 329, ele fala assim: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, postes fincados, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está, Ele é soberano, seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo sempre até o final. Por isso, cante aí comigo. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Marca os postes, põe, finca, olhe, aguça seus sentidos, abra os seus olhos, estenda. E meu irmão e minha irmã, põe esperança no seu coração, ponha fé no seu coração e você há de ver surpreso o quanto Deus já fez. Eu me lembro quando Jesus, a palavra do Senhor nos diz, lá em Lucas capítulo 24, Jesus tinha morrido, ressuscitado, e a palavra do Senhor nos conta, lá em Lucas capítulo 24, que dois discípulos saíram, tinham deixado Jerusalém e estavam indo em direção a Emaús, uma terra que ficava 12 quilômetros mais ou menos distante de Jerusalém, e eles iam conversando, eles iam lembrando a respeito de todas as coisas que tinham acontecido. E nesse momento Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles. E aí eles viram para Jesus e dizem o seguinte: mas você é o único que não sabe das últimas notícias? Você não sabe o que aconteceu? Você não sabe das últimas novas? Que aquele que a gente esperava, que aquele que era a nossa esperança, que aquele que a gente achava que ia resgatar Israel, aquele achava que estabeleceria um novo governo, esse morreu. Esse foi vencido pela morte. Esse está lá agora sepultado, com a pedra na frente da sua sepultura. A palavra do Senhor nos diz que Cleopas, ele disse isso. E aí começou a contar e começou a falar, e a palavra do Senhor nos diz que à medida que eles foram conversando, eles foram se aproximando da casa onde eles deveriam estar, e que no momento em que eles chegaram, pediram que Jesus permanecesse, Jesus entrou com eles. E no momento em que Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era ele. E algo muito impressionante toca o meu coração nessa hora. Eles achavam que estavam sabendo as últimas notícias, que estavam vivendo as últimas notícias. Mas as últimas notícias, minha irmã, não eram a morte de Jesus. Não eram. As últimas notícias não eram sobre a morte de Jesus. As últimas notícias eram: Jesus ressuscitou.
As últimas notícias já tinham chegado às mulheres, as últimas notícias já tinham chegado aos discípulos, Maria já tinha visto, Maria Madalena já tinha visto Jesus, a Maria Madalena já tinha pensado até que ele era jardineiro e que o reconheceu depois que Jesus falou com ela, e Maria Madalena já tinha voltado e já tinha falado para os discípulos, outros já tinham ido lá, já tinham visto, aquelas eram as últimas notícias. Jesus venceu a morte. Muitas vezes, irmãs, nós achamos que a última palavra, que as últimas notícias são essas das lutas, da angústia, do sofrimento, das perdas, do luto, da desesperança. Mas essas não são as últimas notícias. A novidade de vida que a palavra do Senhor nos mostra a mim e a você é: Jesus venceu a morte, Jesus venceu a desesperança, Jesus venceu o inferno, Jesus venceu. E aquele que tem, aquela que tem o seu coração totalmente dele, há de vencer. Porque essa vitória é garantida não por outra coisa, a não ser pelo nome de Jesus. Por isso, minha irmã, essa é uma palavra de esperança, essa é uma palavra de fé, essas sim são as últimas notícias, essas sim são as últimas boas novas. O Senhor é conosco, o Senhor há de ter conosco até o último dia, o Senhor há de fazer em nós a sua boa obra dia a dia, que ele já começou e ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nós haveremos de vencer, porque nada nos separará do amor de Deus. Não será tribulação, não será angústia, não será fome, não será nudez, não será perigo, não será espada, não! Sobre todas essas coisas nós somos mais que vencedores, sabe por quê? Porque vencemos por causa do seu amor. Vencemos por causa do seu nome, vencemos por causa do seu poder. E nada nos separará do amor de Deus. Nada. Não será a pandemia, não será o coronavírus, não serão outros vírus que algum dia virão, não serão eles que haverão de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem qualquer outra criatura, nem qualquer profundidade, nem qualquer altura, nem coisa nenhuma, nada, nenhuma má notícia, nenhuma boa notícia, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É por isso que nessa noite, nesse tempo de congresso, eu quero que você traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Sabe por quê? Porque os discípulos do caminho de Emaús, quando eles perceberam, quando eles foram injetados com essa palavra de esperança, quando eles reconheceram, quando lhes aqueceu o coração e eles reconheceram que era Jesus, quando eles reconheceram que aquele que estava morto agora era vivo junto deles e que a sua palavra tinha se cumprido, que ele havia ressuscitado de entre os mortos, eles voltaram para testemunhar. Preste atenção. Quando eles receberam aquela injeção de esperança e fé, eles voltaram para testemunhar, Sabe qual é o objetivo desse congresso, minha irmã? Não é que você tenha mais um congresso de uma MCM, da sua MCM. Não é que você tenha mais um vídeo, um lançamento aqui da igreja no seu Facebook. Não. O objetivo desta palavra é que você receba uma porção preciosa da palavra de Deus que injete em você esperança e fé e que você se tome desse vigor, dessa palavra de restauração e você saia disposta a testemunhar.
a testemunhar tudo que Deus tem feito, a testemunhar todas as bênçãos que Ele tem derramado. Você possa olhar por esses marcos, possa olhar por estes postes, possa olhar a vereda, o caminho por onde você tem passado, e você possa declarar: o Senhor é fiel, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. Você possa declarar que em todo tempo Ele é conosco. Em todo tempo, Ele está conosco. Em todo tempo, o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, está fazendo em nós, manifestando em nós, cumprindo em nós a sua boa vontade. Anda na minha presença e ser perfeito. Foi o nosso primeiro conselho. Ponte postes, marcos que te guiem. Olhe o caminho por onde você tem passado. E saiba que há esperança para o nosso futuro, porque o Senhor é conosco. Eu oro ao Senhor que te abençoe e te guarde. Que essa palavra seja uma palavra de vida e de vida eterna para o meu coração e para o seu coração. Que essa palavra te alimente, me fortaleça, me console, te fortaleça. Que o Espírito Santo de Deus venha fazer em mim e em você aquela missão que é só dele. Nos convencer do nosso pecado, mas do seu consolo. Possa nos convencer que não podemos viver sem ele, que dependemos totalmente dele e que precisamos caminhar na sua presença até o dia de Cristo Jesus. Que possamos saber que no dia da angústia ele é conosco e que nos haverá de levar, de caminhar na sua presença, sempre para o centro da sua vontade. Que você, minha irmã, possa ter sido reabastecida em Deus nesse congresso e que não use este reabastecer de Deus para ficar na sua caixa d'água, mas possa se deixar derramar para abençoar outros. E que testemunhando, levando a outros essa vida de esperança, essa palavra de esperança e fé, outros venham crer que Jesus foi enviado, que é o Deus conosco, que é o Deus que está em nós e que nos dará, e que fará em nós, nos dará a sua vida e que fará em nós conforme a sua vontade. Quero orar com você, quero orar glorificando a Deus pelo poder da sua palavra. Senhor, louvado seja o teu nome. Ah, Senhor, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E são essas palavras que dão testemunho de ti mesmo. Por isso, Senhor, glorificado seja o teu nome pelo poder da tua palavra. Glorificado seja o teu nome pela bênção da tua palavra. Quero, com toda a gratidão, Senhor, declarar que nós somos dependentes do Senhor. Precisamos do Senhor e queremos o Senhor. Ajude-nos, Senhor, a andar na tua presença. E que o nosso vaso tão quebrado tantas vezes, nas tuas mãos, e cremos nisso, é feito de novo, é refeito, é reconstruído, é restaurado para a glória do teu nome. Ensina-nos a andar na tua presença, inteiros, plenos para ti mesmo. Abra os nossos olhos, Senhor, para que nós contemplemos todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Ó Senhor, eu peço esperança e fé e restauração no coração dos meus irmãos, das minhas irmãs que me ouvem nessa hora. Ó Espírito Santo de Deus, faz a tua obra para que ao terminarmos, ao concluirmos esse tempo de congresso, nós possamos declarar com todo vigor e com toda alegria: o Deus El Shaddai é o nosso Deus Todo-Poderoso. E vivemos dependentes dele para a glória do seu nome. Muito obrigada, Senhor. Que o teu Espírito faça em nós, com poder e glória,
para a honra de Ti mesmo. Quero Te pedir mais uma vez por esta igreja tão querida, tão amada, tão preciosa a Ti. Abençoa, Senhor, para a glória do Senhor. E que os olhos do Senhor se levantem favoravelmente sobre nós. Que a graça do Senhor seja conosco. Que a graça poderosa, a paz profunda, o Deus da paz seja conosco. E que em todo o tempo, e que em todas as circunstâncias, e que em todo lugar possamos declarar: o Senhor é o nosso Deus. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. E que a graça do Senhor continue conosco até o dia de Cristo Jesus. Um grande abraço, todo o meu carinho, todo o meu amor, toda a minha oração, que você continue firme para a glória de Deus, mesmo nesse tempo difícil. Que o Senhor te abençoe. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Batista do Jardim Aeroporto. Nossa gratidão a Deus por esta noite, e nos reunimos para celebrar essa data tão significativa dos 34 anos de existência da organização Mulheres Cristãs em Missão. Há 34 anos atrás, a organização, depois vindo o período de desenvolvimento, de consolidação, de tal maneira que hoje nós podemos agradecer ao Senhor por essa história já construída. Aquelas irmãs que durante esses 34 anos estiveram presentes nesta organização, algumas há 34 anos participando, outras que chegaram depois, aquelas que lideraram no início, que lideraram o período de desenvolvimento e foram consolidando o trabalho junto com as que participavam e as que participam hoje. Algumas dessas irmãs não estão mais entre nós, mas ficam em nossa memória, e por elas também agradecemos a Deus. Algumas já desfrutando na presença do Senhor da recompensa eterna, mas que ficam em nossa lembrança pela dedicação, pelo trabalho que se empenharam em realizar. E hoje, quando nós nos reunimos para agradecer a Deus, queremos também parabenizar as irmãs pelos 34 anos. São bênçãos de Deus no lar, bênçãos de Deus na vida da igreja, e por isso, mais do que importante, nós agradecermos a Deus, mas também honrando as irmãs, deixando aqui o parabéns e a alegria da Igreja Batista no Jardim Aeroporto por tê-las conosco, fazendo parte, sendo irmãs valorosas no trabalho, na dedicação ao Senhor, na dedicação à obra de Deus. Com a oração que farei, encerramos o culto nesta noite, onde nós dedicamos tudo ao Senhor, porque a Ele é a glória, a Ele é a honra, porque tudo é dele, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Senhor Deus, nossa gratidão a Ti por mais este culto, por mais esta oportunidade de podermos nos colocar diante do Senhor em gratidão, para colocar diante de Ti, para estender no Teu altar o nosso louvor pelos 34 anos de existência desta organização. Louvamos por todas as irmãs que participam, aquelas, ó Deus, que estão na memória da organização, na memória da Tua igreja,
porque participaram, lideraram e hoje, ó Deus, não estão mais entre nós, seja porque estão na Tua presença já recebendo o galardão das mãos do Senhor, ou aquelas que, por motivo, ó Deus, de mudança, foram para outra igreja. Nós louvamos ao Senhor por todas e pelas irmãs que nesse tempo estão continuando a escrever a história desta organização. Agradecemos pela vida das irmãs que dedicam seu tempo, encontram, ó Deus, um tempo muito especial, mesmo com as atividades no lar, muitas vezes também no trabalho secular, e ainda encontram, ó Deus, o tempo especial para dedicarem ao Senhor, através da organização, servindo, ó Deus, a Tua causa e contribuindo para a edificação e para o crescimento da Tua igreja. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão. A adoração prestada ao Senhor nesta noite, neste dia, por esta data tão especial. Agradecemos pela vida da Tua serva também, a irmã Cláudia, que trouxe a mensagem. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu lar, e, ó Deus, a missão também que o Senhor deu a ela, de também proclamar as verdades da Tua palavra. Recebe, pois, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, e toda a honra seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém.